Olá! Para a titla 22, Leituras de Direito Romano. Hoje, dando sequência ainda à tutela no direito romano, vamos ver em que casos cessa a tutela, matéria que é vista nas institutas no título 22. Então, vamos ver no título 22 do livro 1º das institutas em que casos cessa a tutela. E vamos começar pelo mais óbvio de todos, a puberdade. Então, nós já vimos em vídeos anteriores que há uma indivisão importante dos menores no direito romano, era entre impúberes e púberes. Impúberes, aqueles que ainda não tinham atingido a puberdade, e púberes são aqueles que já passaram da puberdade, ainda que ainda não sejam maiores. Isso vamos ver no próximo vídeo da série, que é a hipótese da curatela dos menores. Então, em época justinianeia, pelo menos, até os 25 anos, as pessoas, os livres, eles eram considerados menores de idade, mas se distinguia claramente entre aqueles que eram menores de idade, menores de 25, púberes, e aqueles que eram menores de 25 anos, impúberes. Recapitulando, os impúberes estavam sujeitos à tutela, enquanto os menores púberes estavam sujeitos à curatela, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Então aqui, quando se cessa a tutela com a puberdade, é porque se atingiu a puberdade, não necessariamente se atingiu a capacidade. Alguém sujeito à tutela passa a estar sujeito à curatela. É algo que eu vou explicar um pouco melhor só no próximo vídeo. Isso não vou explicar bem hoje. E também lembrando, a puberdade, a análise da puberdade, que também é tema que vamos ver agora já na sequência, aliás, esse vamos ver agora na sequência, ela, em regra, recapitulando algo que eu já disse, se dizia que, em época justinianeia, a puberdade se atingia aos 14 anos, no caso dos homens, e aos 12 anos, no caso das mulheres. Isso eu já havia dito, mas agora no primeiro fragmento do título nós vamos ver alguns detalhes acerca disso, e aqui uma notícia histórica acerca dessa regra da puberdade. Então, primeira hipótese de extinção em que cessa a tutela, puberdade. Vamos a ela. Então, Institutas 1.22, Principium. Quando os pupilos e pupilas começam a ser púberes, liberam-se da tutela. E repetindo, não que eles sejam capazes, eles se liberam da tutela, mas Institutas 1.23 Principium, vamos ver no próximo vídeo da série, eles ainda ficam sujeitos a uma curatela. Então atenção a isso. Mas continua. E os antigos juristas queriam que a puberdade fosse avaliada não somente com base na idade, mas também, no caso dos homens, com base na compleição física. Contudo, a nossa majestade pensou, com sensatez, ser digno da moralidade de nossos tempos, estender também aos homens aquilo que era igualmente visto pelos juristas antigos como sendo impudícuo com relação às mulheres, a saber, o exame de compleição física. Então, olha só, que interessante. Até um determinado ponto no direito romano, homens e mulheres, para se saber se tinham chegado à puberdade ou não, eles faziam um exame físico na mulher ou no homem. Bom, como quase certamente os que estão vendo meu vídeo já atingiram a puberdade, sabem muito bem a que eu estou me referindo. Num determinado momento, eles
retiraram esse exame, a obrigatoriedade desse exame, com relação às mulheres. Porque imaginem a cena, devia ser absolutamente constrangedor. Você tinha que ficar pelado na frente de alguém para verificar se a pessoa já tinha atingido ou não as características que indicam a puberdade. Só que o que é interessante é que, em primeiro lugar, eles tiraram essa obrigatoriedade para as mulheres e só depois, aqui em época justinianeia, eles tiraram a obrigatoriedade desse exame para os homens. Mas vejam que também não era só uma questão moral que estava por trás, o constrangimento de passar pelo exame. Esse exame, a necessidade desse exame, a variação de resultado, devia trazer uma certa insegurança jurídica. O fulano, será que tinha atingido ou não tinha atingido a puberdade? Em alguns momentos devia surgir uma zona cinzenta e podia surgir a discussão sobre a validade de certos negócios ou atos jurídicos. Então, muito salutar essa regra, que é o que fazemos hoje com relação a algumas idades, de não discutir simplesmente a puberdade, a que ele vai dizer na sequência, se atingia com X idade, ainda que para alguns seres humanos ela ocorra um pouquinho antes e para outros pode ocorrer um pouquinho depois. Mas para fins de segurança jurídica é importante fixar esses momentos e aí gera uma presunção absoluta. Por exemplo, hoje nós temos uma presunção absoluta de que um homem e uma mulher atingindo os 18 anos, eles têm perfeita compreensão do mundo que os cerca e podem gerir sozinhos a sua própria vida. Coisa que sabemos que nem sempre na prática é assim. Mas já pensaram se nós tivéssemos que analisar caso por caso se a pessoa tinha ou não atingido essa maturidade? Haveria fraudes e haveria insegurança jurídica. Então é muito melhor fixar um momento certo, no caso hoje 18 anos, e seguir ainda que haja uma variação. Tem pessoas que muito antes dos 18, por circunstâncias variadas, já se mostram muito maduras, e eu já vi pessoas muito além dos 18 anos que não se mostram maduras para convivência em sociedade. Mas para fim de segurança jurídica, grande princípio do nosso direito, é interessante a fixação desses marcos, e provavelmente eram também isso que estava por trás dessa determinação de um momento específico, de um ano específico de atingimento da puberdade. Então continua Justiniano. E por isso, pela promulgação de uma respeitável Constituição Imperial, para quem quiser, ela está no Códex 563, é uma Constituição do ano 529 depois de Cristo, dispusemos que a puberdade tinha início assim que completado o 14º ano de idade, no caso dos homens, mantendo como já estava na antiga e bem estabelecida norma acerca das pessoas do sexo feminino, de que elas eram tidas como em idade núbil, pode casar, depois dos 12 anos completos. Então aqui normalmente quando eu até pergunto para alunos de primeiro semestre, de bate-pronto, puberdade se atinge aos 12 ou 14 anos, mas quem que atinge antes, o homem ou a mulher? A maioria responde, é o homem. Não, não é, é a mulher. E aqui, como o limite era a puberdade, nós bem sabemos que as mulheres, em regra, atingem a puberdade antes do que os homens. E cá entre nós, mesmo passados 2 milênios, não 2 milênios de Justiniano, mas séculos, 1,5 milênio, desde a época justinianeia até hoje, na prática o que nós vemos é que os jovens ficam normalmente atingindo a puberdade mais ou menos realmente entre 12 e 14 anos, acaba sendo mais ou menos uma média. Então aqui Justiniano dá a justificativa para esses 12 ou 14 anos da puberdade. Mas lembrando que em períodos anteriores era diferente, tinha esse exame de compleição física. Vocês entenderam o que é. Próximo fragmento. Não era só com a puberdade que cessava a tutela. Próxima hipótese. Do mesmo modo, cessa a tutela
caso os ainda impúberes sejam adrogados ou deportados. Adrogação, já vimos isso, a adrogação é uma forma da adoção em sentido amplo. Na adrogação, lembrem-se, alguém sui iuris, ele deixa de ser sui iuris e passa a estar sujeito ao poder de um pater familias. Nesse caso, é uma captis de minúcio mínima, e nesse caso se torna desnecessária a tutela. Lembrando que a tutela é só para aqueles casos daqueles que não estão sujeitos ao poder de alguém. Então, alguém sujeito a uma tutela, sui iuris. Se ele se deixa de rogar por outrem, por um pater familias, ele passa a estar sujeito ao poder do pater, então perde o sentido a tutela. E a hipótese da deportação, então, casos ainda impúberes sejam adrogados ou deportados, nós já vimos ali nas Institutas 1.12.1, em vídeos passados aqui da série Paratitla, que a deportação ela trazia como consequência sempre a perda da cidadania romana. Então, e também já vimos que a cidadania romana ela era pressuposto da plena capacidade de direito no direito romano. O status familiae dependia do status civitatis, já vimos isso. Então, se alguém perde a cidadania romana, embora ainda continue livre, não se discute mais se a pessoa é sui iuris ou alieni iuris, não se discute mais o status familiae dele, não se discute mais a sua condição familiar, numa tradução mais simples. Então, por isso, se a pessoa ela é deportada, ela perde o seu tutor. Então cessa a tutela, deixa de ter razão de ser a tutela. Continua. Igualmente, caso o pupilo seja reduzido à escravidão por ingratidão com relação ao patrono ou por ter sido capturado pelos inimigos. Bom, aí é mais óbvio ainda. Se perdendo a cidadania pela deportação, se perde o status familiae, se deixa de ser sui iuris, mais razão ainda a questão da escravidão. Fora que, se tornando escravo, a pessoa passa a estar sujeita ao poder de alguém, não de um pater familias, mas do proprietário, que pode ser um pater ou não, evidentemente, mas do proprietário. Então, a pessoa que perde a liberdade não precisa mais de um tutor. Próxima hipótese. Institutas 1.22.2. Contudo, também se alguém tiver sido nomeado por testamento até que fosse implementada certa condição, igualmente ocorre que deixa de ser tutor com o implemento da condição. Então, uma tutela, ela pode, a cessação de uma tutela, ela pode estar condicionada a um evento futuro e incerto, ocorrendo, havendo o implemento da condição, cessa a tutela. Deixa de ser tutor aquele que havia sido nomeado por testamento, deixa de ser tutor testamentário. Qual a solução? Bom, socorre-se daí das hipóteses de tutela legítima, por exemplo, dos agnados, Institutas 1.15 princípio, ou caímos naquelas hipóteses da tutela dativa, ou mais tecnicamente, tutela atiliana, Institutas 1.20 princípio, como nós já vimos. A próxima hipótese é a mais óbvia de todas. 1.22.3, tanto que Justiniano nem desenvolve. De modo semelhante, cessa a tutela pela morte, ou do tutor ou do pupilo. Se qualquer um dos dois morre, cessa a tutela. Morreu o tutor, cessou a tutela. Morreu o pupilo, também cessou a tutela. Então, a morte, ela faz cessar a tutela. Reparem que aqui ele fala em morte do tutor ou pupilo, e nas hipóteses anteriores ele está falando da incapacidade do pupilo. E a incapacidade do tutor?
Institutas 1.22, 4 na tela. Contudo, também a diminuição da capacidade de direito do tutor, em função da qual lhe é perdida a liberdade ou a cidadania, extingue qualquer tutela. Capitis de minutio máxima ou média, extingue a tutela. Do tutor, extingue a tutela. Então, o tutor deixou de ser livre, deixou de ser cidadão romano, ele perde a função de tutor, cessa a tutela. Agora, olha só, já a diminuição da capacidade de direito mínima do tutor, então uma capitis de minutio mínima, por exemplo, se ele tiver sido dado em adoção, extingue somente a tutela legítima. Então, vejam aqui a hipótese. Então, olhem aqui na tela. Olha lá de novo. Já a diminuição da capacidade de direito mínima do tutor, capitis de minutio mínima, por exemplo, se ele tiver sido dado em adoção, extingue somente a tutela legítima. As demais não são extintas. Logo, tutor pode ser aliene iuris, porque, por exemplo, um tutor que tenha sido dado em adoção significa que ele é aliene iuris, ele continua aliene iuris, só que de um novo pater familias. Essa é uma hipótese muito interessante. Pode haver um gerenciamento da vida de terceiro por alguém que é aliene iuris, não necessariamente um pater familias. É uma hipótese muito curiosa essa. Porém, a diminuição da capacidade de direito do pupilo ou da pupila, ainda que mínima, então olha só, a diminuição da capacidade de direito do pupilo ou da pupila, ainda que mínima, extingue a tutela. Então, a capitis minutio mínima, que é qualquer mudança no status família, já vimos isso, do tutor não necessariamente extingue a tutela, mas uma capitis de minutio mínima do pupilo extingue a tutela. Então, havendo uma mudança ali da situação dele, extingue a tutela. Claro, se há uma capitis de minutio mínima do pupilo, é porque antes ele era sui iuris. Se ele deixa de ser sui iuris, uma capitis de minutio mínima, uma mudança na sua capacidade, mas é chamada de capitis de minutio nesse caso, já vimos isso, e ele deixa de ser sui iuris e passa a ser aliene iuris, nesse caso ele passa a estar sujeito ao poder de outrem. Isso já vimos acima no fragmento, no 1.22.1. Então, nesses casos, a mudança ela extingue a tutela, não no caso do tutor. 1.22.5. Além disso, os tutores que são nomeados por certo prazo, uma vez encerrado ele, deixam a tutela. Então, tutela pode ser sujeita, a nomeação de um tutor pode ser sujeita a termo, pode ser sujeita a termo. Já vimos acima se for sujeita a condição, aqui se for sujeita a termo. E para terminar, para pôr termo ao título, Institutas 1.22.6. E deixam de ser tutores aqueles que são afastados da tutela por terem sido vistos como suspeitos. É o caso dos tutores serem considerados não idôneos, ou seja, eles não são convenientes para a tutela. É uma, entre aspas, incapacidade moral ou financeira. Depois nós vamos estudar com um pouco mais de calma isso. Vejam, por exemplo, as Institutas 1.23.5 para ter essa ideia do idôneo como idôneo sem má fé, mas sem habilidade
para os negócios ou possibilidade de gerir os negócios do pupilo, e depois nós vamos ver genericamente essa hipótese do tutor suspeito no último título do livro primeiro, que são as Institutas 1.26. Mas isso logo já vemos nos vídeos, estão perto, estamos no 1.22, o 1.26 não demorará muito. E continua para terminar, ou que, por uma justa causa, se excusam ou recusam o ônus de administrar a tutela conforme aquilo queremos explicar mais abaixo, mais especificamente nas Institutas 1.25. Isso vamos ver logo, mas as Institutas 1.25 é um título bem longo, ela trata das escusas dos tutores, tem grandes paralelos com as hipóteses de escusas ainda hoje no nosso Código Civil. Ponto. Só para recapitular, então, o que precisam lembrar é que morte, puberdade, cessa a tutela, morte do tutor ou do pupilo, cessa a tutela, mas uma captis de minúcio aqui vai depender se é uma captis de minúcio do tutor ou do pupilo e se é máxima, média ou mínima, como nós vimos alguns segundinhos atrás. Ponto final. Aqui terminamos, não tudo, mas o principal da tutela, e Justiniano agora faz uma leve mudança de tema para, no título 25, tratar da curatela. Então aqui no título 25 não, no título 23. No título 23, que vamos ver amanhã, já coloco no ar amanhã para vocês, Justiniano para um minutinho com a tutela e trata de um tema que é absolutamente correlato, da curatela e quem são os curadores. No vídeo de amanhã, aguardo vocês.